pergunta que eu posso fazer pra você? Você vai perguntar pra outra pergunta pra mim. Tá. Entrevistas. Oi, gente. Fala, entrevista. Entendeu? É minha entrevista. 7, 8. Oi, gente. Seja muito bem-vindo. Peraí. Deixa eu sacar a imagem. Vai, 7, 8. Oi, gente. Seja muito bem-vindo. De novo, o meu pai. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos ao Fé.com. E hoje nós temos... Entrevistas. Meu Deus de Deus. Ai, não, acho que até tá bom. Vai, 7, 8. Oi, gente. Agora ninguém Ó, 7, 8. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos ao Fé.com. e hoje nós temos uma coisa muito especial. É. Vamos nos entrevistar. Vou começar. Perguntas que eu gostaria de fazer para a Mariana. Se vocês têm algumas perguntas, podem falar. Não que a gente vai responder tudo. Brincadeira, já respondi assim. Bom, a Mari ela já fez intercâmbio para fora, né, para os Estados Unidos, e ela teve algumas experiências interessantes lá. E eu queria saber assim, Mariana, quando você fez esse intercâmbio, o que mudou dentro de você como cristã e qual choque de realidade que você teve quando você retornou? Ou se não teve esse choque de realidade? Olha, Miloca, vou te falar. No início, quando eu cheguei lá, eu achei que eu era muito forte. Porque eu tava vivendo uma época aqui na igreja super assim, animada, tal, fervorosa, não sei o quê. Só que quando eu cheguei lá, é uma realidade muito diferente. Os Estados Unidos, ele é um país, assim, que tem a base cristã. Mas as pessoas, elas misturam muito, sabe? A juventude lá é muito bagunceira, sabe? É tudo muito fácil, é tudo muito Oba-oba. liberal, muito oba-oba. E tem uma cultura diferente também. Exatamente, umas meninas novinhas, assim, com um shortinho, assim, não é muito diferente aqui do Brasil, mas ainda consegue ser pior. E aí eu comecei a meio que relativizar tudo, comecei a me questionar muito, eu coloquei muita coisa assim no meu coração que não condiz com o que a palavra diz. E eu percebi que isso foi muito aos poucos, sabe? Quando chegou no final que eu voltei para o Brasil, eu até contei no vídeo um pouco desse testemunho, eu estava completamente fria, sabe? Porque, sabe aquela velha história da brasa fora da fogueira? Eu meio que fui isso. Eu peguei, fui tirada da fogueira, por um tempo eu continuei ali vermelhinha, com foguinho, tá, mas aí eu fui me apagando, esfriou. E você lá trabalha muito, lá eles pensam muito em dinheiro, então você começa a ficar muito corrompida com isso mesmo. Tudo é dinheiro, tudo é eu preciso trabalhar mais. Eu trabalhava 13 horas por dia, sabe? Foi um intercâmbio de férias só para trabalho. Então, assim, a gente foi para trabalhar e eu queria o máximo de dinheiro possível. Então, era assim, trabalho, 3 empregos, era uma loucura. Só que aí eu comecei a achar muito autossuficiente. E aí, quando eu cheguei, eu estava vendo que eu estava relativizando demais. Ele me trouxe, sabe, à tona de novo. Ele falou, olha, filha, eu te escolhi desde o ventre, você é preciosa nas minhas mãos. Quando você fala relativizando tudo, você quer dizer o quê? Eu comecei a meio que, sabe aquela velha história da gente? Achar normal, isso. As coisas que são claramente e expressamente determinadas como pecado, eu comecei a achar que não era nada, não tem nada a ver. E aí eu comecei a deixar meu coração esfriar. Isso foi só uma das coisas. Tantas outras coisas que a gente vai relativizando, que a gente vai achando que é normal, porque é da idade. É verdade. Agora você, Loca. Eu te conheço há muitos anos e a gente, desde a nossa adolescência, faz propósito juntos, da vida sentimental e tal. Eu quero saber qual foi o maior choque de realidade que você teve quando você casou em relação à sua vida sentimental, uma vez que nós, muitas vezes, idealizamos muitas coisas na nossa vida sentimental. A gente vem de uma cultura da igreja um pouco diferente das pessoas lá fora, né? E a gente sempre fez propósito, desde muito nova, eu sempre fiz muito propósito. E eu passei por algumas tribulações quando eu era mais nova, mas pra frente eu conto testemunho, que me fizeram privar minha vida sentimental durante muito tempo. E então eu guardava minha vida sentimental. Mas eu também acabava barganhando com Deus. Senhor, eu vou me guardar para que o Senhor me dê um homem Feliz, né? Um homem assim,
eu vou fazer isso para que o Senhor faça isso na minha vida e tal, aquela coisa toda. Mas quando eu casei, foi um choque de realidade muito grande, não porque meu marido tivesse Um monte de defeitos. um monte de defeitos. Você é uma pessoa Mas na verdade, eu esperava que tudo aquilo que eu tivesse clamado para Deus, que tudo que eu tivesse orado, passei desde 9 anos orando para Deus, simplesmente já chegasse no meu casamento e tudo estivesse acontecendo. E não foi assim. E na verdade, toda essa questão de plantação sentimental, que eu corri atrás de uma pessoa, sentimentalmente falando, na verdade era uma ausência do próprio Deus. Eu buscava no meu marido o que eu tinha que buscar em Deus. E aí isso chocou muito. E Deus foi mostrando pra mim assim, filha, não é isso que eu quero de você. Você passou anos buscando uma coisa, eu queria que você tivesse me buscado. Apesar de que toda a nossa busca sentimental trouxe pra gente maturidade espiritual, trouxe muita maturidade espiritual, mas ao mesmo tempo hoje em dia eu vejo que os objetivos de Deus na minha vida são completamente diferentes do que eu achei que eram, sabe? Antes de me casar. Até porque nós somos canal de bênção na vida daquelas pessoas que nós nos relacionamos. E às vezes, se ele não tem uma característica que você queria, talvez a característica que ele tenha é porque você precisa. Né? Mas é um trabalhar contínuo. Sabe como é que começou a melhorar essa situação? Quando eu comecei a botar meu joelho no chão e falar, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. E eu calei minha boca mais, eu comecei a clamar mais o Espírito Santo. Uma das coisas que melhorou muito no relacionamento dentro de casa e as realidades de conflitos que eu tinha, buscando a Deus mesmo, na palavra, né? Mary, outra conversa. Bom, Mari, a gente tem esse tempo de amizade, né? A Mari sempre foi mais unida que eu, né? A gente sempre teve muitas coisas, super madura, sempre viu muitas coisas. E assim, um conselho que você poderia dar para o pessoal, para você que já viu o outro lado, né? Da realidade das coisas do mundo e as coisas da igreja. Qual o conselho que você dá com relação a isso? Porque é fácil eu falar sobre servir a Deus, eu sempre vivi na casa de Deus, mas quando você teve essas duas realidades, qual é a experiência que você, o conselho que você gostaria de dar para as pessoas que têm essas duas realidades? Olha, tem um versículo na Bíblia que fala assim, tudo é vaidade, né? E eu percebo muito que no mundo tudo é muito vaidade de fato. Eu lembro que quando eu começava a me arrumar para ir para a festinha, era aquela empolgação, a gente colocava o som alto, eu e minhas amigas, aí a gente começava, uma maquiava a outra, uma fazia o cabelo da outra, e pensava no menininho que ia estar na festa, tarana. Só que quando eu chegava naquela festa, o vazio que eu sentia parecia que não era o meu ambiente, sabe? Por mais que eu tentasse me entrosar, ficar alegre, aquilo dali de alguma forma não me preenchia. E aí quando eu chegava em casa eu tinha vontade de chorar, sabe? Eu passei decepções com pessoas dentro naquele meio e tal. E eu comecei a reparar que na época que eu vivia na igreja, eu comecei a sentir falta daquela paz que eu sentia quando eu estava na casa do Senhor. Por mais que muitas vezes não tenha esse oba-oba que existe por aí por fora, você sendo alimentada na sua vaidade, você sentiu uma alegria constante no Espírito Santo. Você sempre tem uma nova esperança a alcançar. Então, se eu tenho um conselho para dar para as pessoas que elas estão vivendo isso agora, vale a pena servir ao Senhor de todo o seu coração. Hoje, você pode falar assim, não, Mariana, mas você hoje em dia já está com isso, está com aquilo, já conseguiu a pessoa. Não, queridos. Não tenha como objetivo na sua vida simplesmente a sua vida sentimental, ou a sua vida profissional, ou as suas amizades. Não tem que se encaixar em um meio que não te pertence. Você sabe quando você é chamado pelo Espírito Santo. O seu coração não tem paz nos lugares que você anda. Então, não negue o chamado do Senhor na sua vida. Escolha ser de Deus, escolha ser diferente. Servir a Deus vale a pena. A alegria que você sente no mundo ela é vã, ela é passageira. Seja alguém que saiba o Deus que você serve e que há paz em Cristo, a alegria, a gente se diverte, a gente tem uma amizade de sei quantos anos, que eu não interessa quantos anos, porque vocês vão fazer as contas. Então, deixa vocês acharem que a gente é novinha. A gente é novinha. Vale a pena ser de Deus, gente. Agora, Miloca, eu estava aqui pensando em uma pergunta, e uma coisa que eu vejo muito é que você é uma menina que é muito admirada por muitas pessoas. Mas
eu vejo que você sofria, eu acho que hoje você melhorou muito, mas você sofria de uma baixa autoestima absurda. Eu quero saber como você superou isso, sabe? É muito importante você falar isso pra muita gente que tá passando por isso. Eu, assim, sou filha de pastor, né? Acho que não durante muito tempo, né? Foi um período só, e até hoje. Mas essa questão de você ser muito visado, as pessoas cobram muito de você. Elas querem que você seja perfeito, elas querem que você tenha defeito. Então eu me cobrava muito, porque eu chegava em casa e eu tinha uma cobrança. Você tem que dar exemplo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então aquilo gerava em mim um perfeccionismo muito grande. Eu sempre fui muito perfeccionista com comportamentos. E só que eu gerava um conflito muito grande, porque tinha um lado da falha, um lado de você não pode fazer, e eu lidando com as minhas falhas, e falava assim, mas eu não consigo ser curada nisso, como é que eu vou ter esse choque de realidade? Então isso batia muito de frente comigo, e eu direto tinha conflito de identidade mesmo, de chegar em casa e só no meu quarto Deus sabia que eu chorava horrores e falava assim, eu não dou conta, acho que eu não vou dar conta de ser serva de Deus, que é uma vida muito difícil, é um cargo muito pesado. Enfim, o que me fez melhorar? Todas as vezes que eu tinha esse conflito de identidade, eu sempre buscava Deus. E aí Deus foi tratando isso com o tempo, que eu fui sempre colocando diante da presença de Deus, falando, Senhor, eu não quero que ninguém olhe para mim por causa disso, pelo meu físico. E aí eu fui colocar na presença de Deus, Deus sempre falava comigo, eu nunca abandonei a Deus por causa disso, eu nunca abandonei a casa de Deus, por mais que eu tivesse conflitos, passasse dificuldades. Quem eram as minhas amigas sabiam que eu tinha esses conflitos, a gente sempre compartilhava as coisas, buscava ajuda, né? Mas sempre colocando diante da presença de Deus na minha dificuldade. E graças a Deus, hoje eu venci muita coisa na minha vida. Graças a Deus, esse conflito de realidade já não tenho mais. Então, assim, Deus foi trabalhando, mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é curado. Mas foi através do Espírito Santo que eu fui curada. Gente, isso que a gente queria mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje é só a primeira entrevista, a gente vai fazer isso de vez em quando, pra gente contar um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente passou. Eu espero muito que você tenha se identificado com a nossa história. Amém? A gente às vezes não sabe ser sucinta, a gente é bem prolixo, mas espero que você